Vamos começar então, que já temos aí mais de 100 pessoas nos ouvindo. Então, Opa, legal. queria primeiro agradecer a todos que nos escutam, né? Parabenizar também ao Daniel Maeda por essa iniciativa de escutar o mercado, de esclarecer dúvidas do mercado. Eu queria fazer um pouco a apresentação do que nós vamos tratar hoje. Então, nós vamos ter hoje um debate muito interessante sobre a questão dos fundos de investimento. Para essa tarefa que nós temos, esse desafio, nós vamos ter a participação do Daniel Maeda, superintendente da CVM, e também da Júlia, que é a diretora jurídica da Vinci, que conhece a área de fundos de investimento como ninguém, livros publicados, mestre pela USP, né? A gente acompanha ela muito aí pelos livros, né? Gostamos muito. Então, vamos ter hoje um debate muito legal e com a participação também do Eli, né? Temos muitas reflexões para fazer junto com o Eli, que é sempre, né, uma honra tê-lo aqui, né? Com a experiência que ele teve, né? Com tantos anos aí que participou da CVM, sabe aí muito dos problemas que estão para surgir e como se proteger deles. Então, obrigado a todos que aqui prestigiam esse nosso evento. O que nós vamos tratar hoje? Nós apontamos aqui 7 reflexões e considerações que a gente quer fazer neste webinar. Temos aí um desafio, 2 desafios, eu digo. Primeiro desafio é tentar fazer dinâmico para que todos consigam participar e não seja alguma coisa chata, né? Vamos dizer assim, que todos consigam realmente aproveitar ao máximo esse nosso webinar. E o segundo desafio é tentar tratar desses pontos complexos nesse período que a gente tem, que a gente não quer ultrapassar 1 hora de exposição. Então, vamos trabalhar justamente no desafio para a gente conseguir acabar meio-dia em ponto nosso webinar. Os pontos que a gente vai tratar são 7, né? Vamos tratar, mas só para dar um roteiro, para que todos que estão nos assistindo possam saber o que vai ser tratado nesse webinar. Mas nós queremos tratar um pouco aí, primeiro dos fundos de crédito privado, alguns aspectos que a gente quer considerar, depois sobre os fundos imobiliários, depois sobre a questão de FIP e valor justo, FDICs, risco de liquidez, desenquadramento e inadimplência de cotistas. Então, são 7 pontos importantes, desafiadores que nós vamos ter aqui nesse momento. Então, eu quero começar primeiro com a questão sobre fundos de crédito privado. Qual uma preocupação que nós estávamos discutindo aqui no escritório e que a gente gostaria de abordar? O gestor, ele vai ter que fazer renegociações dentro da carteira, né? Seja renegociação de CRI, seja renegociação de debênture, ou seja, vai ter renegociação que vai ter que ser feita porque nem todos vão ter condições de pagar nas condições que estavam pactuadas. No momento em que o gestor ele repactua, nós temos que avaliar se pode existir algum descumprimento por parte do dever do administrador ou do gestor ao tomar uma conduta de renegociar. Por que não, eventualmente, executar a garantia? Como o gestor ou administrador pode se proteger para que amanhã não venha alguém dizer que ele atuou de forma com um ato de liberalidade, porque ao invés de ter executado a garantia, ele resolveu renegociar e depois a dívida acabou não sendo paga. Eu acho que aí fica muito uma questão de dever de diligência, que é uma palavra-chave na questão dos fundos de investimento, e uma questão de atuar no interesse do fundo. Talvez, olhando lá para frente, teria sido melhor executar a garantia, porque hoje a garantia já não está mais existindo lá na frente. Mas nós temos que olhar a conduta dele hoje. Eu queria ouvir primeiro o Eli, depois os demais participantes. Mas, Eli, como você acha que o administrador ou gestor deve se proteger nesses casos, olhando sobre a questão de dever de diligência e a questão de atuar no melhor interesse do fundo? Obrigado, Kalanski. Bom dia a todos. Obrigado, Júlia, Maeda, pela participação nesse evento.
O dever de diligência do gestor no fundo de crédito privado é muito similar ao dever de diligência do administrador de companhia aberta. Ele deve se informar, deve se documentar e deve tomar a melhor decisão à luz dos fatos do dia. Uma coisa que temos visto, eventualmente, passados alguns anos, aquela conduta vai ser julgada à luz dos fatos já transcorridos, e não no dia da decisão. Então, cabe ao gestor e ao administrador documentarem perfeitamente sua decisão e motivarem e justificarem. E, com isso, terão resguardado a sua responsabilidade de eventual falta com o dever de diligência. Seria isso. Você, Daniel, você acha que é melhor, nesses casos, convoca uma assembleia? Ou qual a melhor forma de realmente proteger o gestor nesse caso em que ele tenha que tomar atitudes que realmente impliquem nessa questão de renegociação? Perfeito. Daniel, assim, de novo, em primeiro lugar aqui agradecer também, né, a você, o Eli, a Júlia pela presença, enfim, a chance aí de trocar essas ideias é sempre muito positivo, né, expor aqui para expor a visão do regulador. Atacando a pergunta, né, o que eu poderia dizer? Bom, em relação à Assembleia não, né, eu acho que esse esforço de renegociação, né, de busca do melhor resultado possível, né, em relação àquele ativo para o fundo, né, e aí, naturalmente, presumindo que seja um ativo estressado, né, com dificuldades para pagamento, etc., né, isso é parte do que eu entenderia aí como o eixo central da atividade de um gestor mesmo, né, não vejo essa necessidade de convocação, de realização de uma assembleia para deliberar sobre isso, salvo ser, claro, né, o regulamento do fundo dispuser dessa forma, né, enfim, é óbvio que é uma governança possível, né, relembra aí das situações dos eventos de avaliação dos FDICs, por exemplo, né? Então, enfim, se for o caso, que se faça, mas, enfim, caso contrário, e nos fundos de crédito privado realmente a regra é que não exista, né, coisas desse tipo no regulamento, fundo de crédito privado da 555, eu estou dizendo, perdão, então não haveria necessidade, acho que não tem nem, enfim, né, conveniência de se chamar a assembleia para uma coisa dessa que pode tornar o processo muito moroso, né, muito, enfim, né, até mais complexo, né, e francamente, assim, eu acho que é uma decisão que cabe ao gestor mesmo, né, o qual ele vai tomar isso, se eu vou executar uma garantia, se eu vou renegociar, enfim, seja lá o que for. Eu acho que a provocação dele é muito interessante e obviamente eu concordo com o que ele colocou, né? Muitas vezes assim o que eu sinto, né, na cabeça do gestor é essa perplexidade de, poxa, tá bom, né, mas eu tomo uma decisão hoje e o cenário futuro lá acaba mostrando que a minha decisão lá atrás foi errada, né? Assim, puxa, realmente se eu tivesse essas informações aqui de 1, 2 anos depois, eu teria tomado uma outra decisão, né? E aí pode acabar aparecendo ou emergindo aquele medo, né, para o gestor, para caramba, né? Mas se eu correr o risco, né, de mudado o cenário lá na frente, ser responsabilizado por isso, né, por esses fatos supervenientes, né, eu fico realmente aqui sem chão, né? Com que segurança eu vou tomar essa decisão para lá ou para cá, né? E aí, nesse aspecto, nesse contexto, que eu acho interessante assim, complementar a colocação do Eli, né? Parte dessa formalização, dessa evidenciação, né, das diligências que o gestor tomou no momento da decisão, tem que envolver justamente isso, né? Essa demonstração de qual era o contexto de fatos, né, que eram do conhecimento do gestor na época, né? Assim, retrate bem ali o que estava realmente à sua disposição, né, naquele momento em que você tomou a decisão, né? E óbvio que, enfim, isso já faz parte ali daquela diligência todo gestor, né? O diagnóstico do momento, né? Que embasou a sua decisão. Lá na frente, obviamente, né? E é nisso que um eventual reclamante, um cotista ou mesmo devedor, né, pode trazer para a CVM e falar, olha, não, mas veja o que aconteceu aqui, né, com esse ativo, né? O gestor não poderia ter tomado aquela decisão lá atrás, né? Vai ser muito importante para a gente, justamente ao visitar a documentação da gestora, né, poder perceber isso. Falar, olha, não, mas o contexto de fatos que eu tinha na época, né, a minha visibilidade só me permitia chegar até aqui, né? O que eu tinha de informações disponíveis, né, para minha avaliação era esse rol aqui que está bem evidenciado, né? E em função disso eu tomei essa decisão, né?
lá na frente, obviamente, isso ajuda demais, né? Quando você identificar que a situação de fato é diferente, né? Fica muito claro que é uma situação superveniente, né? E, obviamente, não pode ser levado em conta na avaliação das diligências que o gestor tomou naquela época lá atrás, senão é pedir que o gestor seja um vidente, né? E, obviamente, não é isso que a gente quer em circunstância nenhuma. Então, é realmente um pedido aí, eu acho que um esclarecimento que eu faço, né? Quando o gestor tomar essa iniciativa de evidenciar, de demonstrar, de comprovar, de formalizar, né, essa decisão que ele vai tomar lá atrás, né, que ele, como parte disso, né, indispensável, ele demonstre bem qual era o contexto de fatos e informações disponíveis para ele naquela época que ele tomou a decisão. Muito bom, obrigado, Daniel. Acho que compartilhamos aí da mesma posição. A gente sempre orienta, né, aos clientes, né, no sentido de quando documentar, né, número um, e o segundo é seguir uma questão de pensar sempre se está sendo refletida a sua decisão, ela está sendo informada, ela é desinteressada. Se você se junta esses componentes com a documentação do ato que você está tomando nesse momento, esse vai ser o respaldo na minha visão. Mas também queria ouvir um pouco a Júlia, se fosse possível, Júlia, como é que você vê essa questão de realmente da dever de diligência do gestor e atuar no melhor interesse do fundo? Obrigada, Daniel. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite a você e o Eli. É um privilégio poder estar aqui hoje conversando ao lado de vocês, do Daniel, sobre temas que são tão importantes para a indústria de fundos e uma indústria que a gente sabe exerce um papel fundamental, né, na economia brasileira, no financiamento de projetos, na concessão de crédito. Eu queria, antes de responder a sua pergunta, também registrar aqui, parabenizar, eu falei isso ontem para o Daniel, num outro evento que a gente estava, mas acho que é importante registrar e parabenizar a atuação da CVM nessa crise. Acho que a autarquia tem adotado uma série de medidas para orientar o mercado, para flexibilizar regras, viabilizando as atividades dos participantes, dando segurança jurídica, dividindo com o mercado o tempo todo as dores, emitindo ofícios de alerta, participando de eventos como esses. Acho que cumprem uma função importante de esclarecimento para o mercado. Especificamente sobre a sua pergunta, eu acho que nessa crise a gente vai evoluir bastante e vai precisar evoluir bastante em termos de evidenciação do ponto de vista do gestor, né, das suas decisões, porque a gente em alguns momentos vai precisar tomar decisões que não estão previstas na literalidade ali da regra, né? Embora a CVM até tenha ajudado, acho que o ofício 6 do Daniel, ele dá um conforto maior, por exemplo, em relação aos FDICs, na questão da constituição de provisão, né, que ela não tem que ser automática, né? O gestor e o administrador não são uma máquina, eles não podem agir como autômatos, né? Acho que a vida é um pouco mais rica e ele precisa ter uma capacidade de crítica, né, para avaliar e agir, claro, sempre fundamentadamente, com os devidos argumentos, para adotar alguma correção de rumo que ele entenda que seja necessário de acordo com o seu dever fiduciário. Né? E ele vai precisar ter todo o seu processo de tomada de decisão, se ele renegociou, se ele deixou de executar, se ele aceitou uma substituição de garantia, por exemplo, ele vai precisar deixar tudo isso muito evidenciado para demonstrar que ele agiu em um determinado contexto. Hoje esse contexto está muito claro, mas daqui a 2, 3, 4 anos talvez não, e ele vai precisar deixar isso tudo bastante evidenciado. Eu acho que a CVM tem tido cada vez mais uma preocupação, que ele até ressaltou, de evitar julgar os casos com base no retrovisor, né, olhando num momento futuro aquela ideia de profeta do passado, né? Vamos tentar olhar e se colocar no lugar do gestor no momento da tomada de decisão. Alguns anos depois,
passada a crise, de volta à normalidade, as coisas podem parecer mais simples do que eram naquele momento, no calor dos acontecimentos. Mas acho que a CVM tem tido essa preocupação no julgamento dos casos, mas, claro, do lado dos gestores é muito importante fornecer todos os subsídios para que lá na frente se possa tomar uma decisão adequada e que observe todo o contexto da época. Perfeito. Obrigado, Júlia. Acho que muito esclarecedor. Até nós já estamos recebendo algumas perguntas, né? Tem até uma pergunta aqui interessante, trata especificamente de FIP, mas tem um pouco a ver com o que nós estamos falando, que eventualmente o gestor vai ter uma posição de vender um ativo, só que o comitê de investimento, eventualmente, ele vai ter uma opinião diversa, talvez não venda esse ativo ou não faça dessa forma. Como é que fica nessa situação? Bom, eu acho que se existe um comitê de investimento, né, nesse fundo específico, e esse comitê de investimento, no regulamento está previsto que é ele quem decide, não tem como fugir dessa situação. É o comitê que vai decidir. O gestor tem que mostrar e documentar qual é a visão dele sobre o assunto. Mas a decisão final tem que seguir o que está previsto no regulamento. Mas só para a gente seguir aqui o nosso roteiro, o próximo módulo que a gente tem de considerações sobre questão de fundo imobiliário. Acho que o Eli tinha um ponto aí que ele comentou comigo que tinha uma preocupação sobre fundo imobiliário. Vamos lá, Eli. É verdade, verdade. A minha preocupação do fundo imobiliário é a regra que está inserida na lei dos fundos imobiliários, da distribuição obrigatória semestral de 95% do lucro. Numa situação como estamos vivendo, a necessidade, provavelmente, dos fundos reterem caixa, que não sabem como vai ficar o dia de amanhã. Me parece que, nesse caso, os fundos poderiam fazer uma provisão e reter caixa e não distribuir 95%. Essa é a preocupação de alguns gestores que têm nos procurado. Nós temos orientado nesse sentido. Gostaria de ouvir o Maeda também, como ele vê a lei, essa nossa lei 8668, que não era o momento de nós refletirmos uma modificação da lei por conta de algumas normas muito rígidas que foram colocadas no passado, frente a uma visão do fundo imobiliário, talvez na época só fundo de aluguel, talvez não se pensou em fundo de desenvolvimento, não se pensou em outro tipo de fundos imobiliários. E a rigidez que ela traz da distribuição dos rendimentos e também o papel do gestor que não está contemplado na lei. Somente o administrador é responsável por tudo, quando, na realidade de hoje, existe o gestor imobiliário, né, o consultor imobiliário e o administrador. São várias figuras que a lei não contempla. E gostaria de ouvir o Maeda, então, por favor. Maravilha. Obrigado, Eli, pela pergunta. É um assunto bastante interessante e atual, até eu diria, né? De fato, lá no âmbito do IMK, para quem não conhece, é a Iniciativa de Mercado de Capitais, né? Que é um grupo de trabalho governamental envolvendo o Banco Central, CVM, várias outras esferas de governo, SPE, né? Existe um projeto específico para uma atualização, né, ou uma oxigenação, como se chame, né, da Lei 8668, que regula os fundos de investimento imobiliários, né, que traz a disciplina legal dos fundos de investimento imobiliários, e todos esses assuntos, além de alguns outros, né, estão contemplados lá, né, de fato tentar dar um pouco mais de flexibilidade com relação à questão do papel dos agentes, né, prever a figura do gestor mesmo, né, essa questão também da distribuição de 95% dos rendimentos, né, enfim, não é um projeto com perspectiva fiscal, né, é um projeto com perspectiva de mercado de capitais, né, mas é realmente uma iniciativa que eu vejo com bons olhos. Acho que tudo que está lá faz muito sentido, eu concordo com todas as colocações do Eli, né, conviria mesmo que se previsse na lei, né, ou pelo menos que ela passasse a disciplinar isso, né, e deixa para a CVM, né, essa questão dos papéis, né, diferentes papéis, né, e a indústria de fundos é bem mais complexa mesmo, né, de fundos imobiliários, do que previu a lei, né, quando ela foi editada, né,
assim como essa questão da distribuição de rendimentos, né? Mas indo especificamente para a consulta sim, tá, desculpa, só terminando aqui essa questão, né? Essa minuta já está pronta, né? Ela já existe um consenso, né, entre os membros do IMK a respeito dessa redação, né, dessa alteradora da 8668. Agora realmente é correr, né, vamos dizer, a governança, né, prevista aí para mudanças de leis, etc., Congresso Nacional e tudo mais, né. Em relação à pergunta da distribuição de rendimentos, o que acontece, né? Eu sempre costumo dizer, ou começar, né, quando enfrento esses assuntos, né, lembrando o gestor e o administrador, enfim, que a regra de ouro, né, ou aquela regra que deve prevalecer sobre todas as demais regras, né, no âmbito da regulação da CVM, é a regra do dever fiduciário, né, a regra de você sempre buscar as melhores condições possíveis para o seu fundo, para os seus cotistas, né, agindo sobre esse dinheiro como se fosse seu próprio dinheiro, né? Enfim, essa é a regra mais importante de todas, é a regra que tem, se você estiver diante de uma aparente antinomia, né, na aplicação da regra, essa sempre tem que prevalecer, né? E realmente, para a situação de alguns fundos imobiliários, né, do que a gente está falando aqui é efetivamente de uma situação de preservação do fundo, né? Ou no mais, a preservação da carteira do fundo, né? De outro modo, assim, né, se você se desprover, né, do caixa mínimo, né, no âmbito do fundo, né, para tocar o dia a dia dele, né, ou para tocar o dia a dia da carteira investida, né, vamos supor aqui um fundo imobiliário de shopping center, por exemplo, né, e aí naturalmente shopping centers, na sua grande maioria no Brasil hoje fechados, né, mas com custos fixos, correndo ali mês a mês, etc., né, funcionários, enfim, né, limpeza, manutenção, de uma forma geral, né? Se o fundo não tiver condição e aí vamos supor aqui que o fundo é o proprietário do shopping, tá? Se o fundo não tiver condição de arcar com essas despesas, com essas manutenções, o shopping pode quebrar, né? Então, assim, o ativo da carteira do fundo pode quebrar e, consequentemente, o próprio fundo, né? Então, num cenário tão, enfim, atípico, né, e até, de uma certa forma, dramático como esse, né, qual seria o melhor papel do gestor, né, diante disso, né? Naturalmente, assim, não vejo problema nenhum, né? E aí, de novo, claro, sempre de forma evidenciada, fundamentada, né? Se caso surge um questionamento depois, etc. Mas não vejo problema nenhum que esse gestor deixe de distribuir os rendimentos devidos lá, né? Enfim, né? Ou previstos na 8668, numa situação dessas. Não estou nem dizendo aqui, né, que poxa, não é um descumprimento da lei, né? Enfim, a lei é lei, enfim, está lá agora com a sua disposição, até de uma certa forma difícil de interpretar, né, nesse caso específico, porque fala lá de lucro apurado em regime de caixa, né? Poxa, o que significa um negócio desse, né? Já que o lucro é um conceito contábil do regime de competência, né? Mas enfim, o fato é que essa é a disposição da lei e tudo mais. O que eu estou querendo dizer é que num exercício de avaliação da CVM, né, de justa causa, né, realmente não me parece cabível, não me parece fazer sequer sentido que a CVM agisse, né, com um processo sancionador, por exemplo, em cima de um participante numa situação dessa. Acho que ele fez o melhor para proteger o fundo, para proteger a carteira do fundo, não merece, naturalmente, obviamente, ser penalizado em função disso. Acho que ele fez prevalecer, né, de novo, a regra de ouro, a regra mais importante a que ele está sujeito, que é o dever fiduciário, tentar preservar o melhor interesse do fundo e dos cotistas para cada situação, e nessa situação, essa preservação exigiu essa decisão. Então, o que eu tenho realmente passado sempre para o mercado é nessa linha. Eu falo, olha, naturalmente, né, deixe isso evidenciado, né, mas quando você conseguir evidenciar realmente, né, que essa é a melhor medida para preservar o seu fundo ou a carteira do seu fundo, nada a fazer na perspectiva da CVM. Muito legal, Daniel, porque é um ponto importante, né? Porque a lei ela é clara no sentido que 95% do lucro tem que ser distribuído. E como o fundo imobiliário hoje tem muita pessoa física também, a pessoa física ela está guardando esse lucro e essa distribuição. Então, acho que tem que regular esse equilíbrio, porque não adianta também ele distribuir e depois tem uma defasagem no fundo. Eu gostei também dessa ideia que o Eli estava colocando, de deixar claro também na lei essa questão da quem é realmente o administrador que faz a gestão imobiliária. Eu acho que tem que chegar no momento de deixar claro que, eventualmente, não é o administrador fiduciário que está fazendo a gestão imobiliária, quem é realmente que está fazendo a gestão imobiliária. Então, acho que é um momento bom para refletir também sobre a lei dos fundos imobiliários, porque talvez
esses ajustes, né, possam deixar mais claro o mercado e evitar qualquer discussão. Então, acho que é uma boa sugestão aí do Eli. Só para a gente seguir aqui no nosso roteiro e conseguirmos terminar aí no nosso tempo, queria tratar um pouco sobre a questão de FIP, né? E o que de FIP? Principalmente a questão do valor justo. E por que isso? Porque tem um ponto que temos sido aí um pouco questionados, que trata sobre a questão 579, que é o artigo 3º, parágrafo 2º. Vou me permitir só fazer a leitura para que todos os que nos ouvem aí possam entender o que nós estamos falando, mas basicamente o parágrafo 2º diz o seguinte: o administrador deve avaliar continuamente a existência de eventos ou alteração de condições que possam influenciar materialmente o valor justo dos investimentos, caso em que nova mensuração do valor justo deverá ser efetuada e seus efeitos reconhecidos contabilmente no período de ocorrência. Então, basicamente, é que sempre que acontecer algum evento material, você deve reavaliar. Então, nós estamos agora no momento em que é um evento materialmente que está acontecendo e que pode implicar em algum problema dentro da investida do fundo. Só que temos um problema. Ainda não se sabe, não se tem previsibilidade de qual é esse problema e qual é o total impacto que essa companhia vai ter. Talvez qualquer reavaliação desse valor justo não seja tão preciso. Ou ao contrário, tenha muita margem de fazer uma avaliação agora e ser totalmente, ao invés de dar informação para o investidor, dê mais desinformação. Então, eu queria ouvir, primeiro a Júlia e depois o Daniel, como compatibilizar, na sua visão, Júlia, esse artigo dessa instrução com o que está acontecendo agora e com as investidas de um FIP? Como a gente reavaliar o valor justo nesse momento? Espera, aguarda um pouco? O que a gente faria nesse momento, Júlia? Pergunta difícil, né, Daniel? Verdade. Não tenho pretensão de responder, não. Queria só colocar alguns comentários e também depois ouvir o Daniel a respeito, né? A gente, enfim, como gestor, inclusive, também tem sofrido uma pressão grande dos administradores dos fundos, né? Para que sejam atualizados os laudos de avaliação das companhias investidas. Claro que várias companhias investidas podem vir, diante da crise, a perder algum valor, mas a realidade é que ninguém sabe, nesse momento, quanto. Né? E na minha percepção, talvez a gente se antecipar na avaliação de ativos agora, pode ser, como você até colocou, Daniel, uma situação meio que um chute, né? Assim, e talvez não traga benefício para ninguém, né? E pode ser até uma desinformação para o investidor. Claro que se espera, nesse momento, que o gestor esteja assim, mais próximo possível dos seus investidores, que ele seja o mais transparente possível, que ele se comunique com os cotistas, fazendo todos os reportes que tem que fazer, que ele acompanhe as companhias do seu portfólio, né, envolvendo o senior management e as equipes para poder planejar e conseguir monitorar todos os aspectos que a Covid-19 possam trazer de impacto para os negócios, né? Acho que ele precisa, enfim, acho que todo mundo, né, precisa compreender que a gente está passando por uma crise de proporções históricas, né? A gente tem falado de uma tempestade perfeita, né, em que você tem questões econômicas muito relevantes, um ambiente, um cenário muito estável, acionamento de planos de contingência ao mesmo tempo, e o gestor precisa estar focado em garantir a segurança, né, dos funcionários, diminuir também o contágio do vírus, compreender no detalhe a liquidez das companhias nesse cenário de estresse, né, mapeando as condições de crédito, enfim, chamando linha de crédito se houver disponível no âmbito da companhia investida, sempre priorizando a liquidez, simulando cenários de estresse para desenvolver
medidas que sejam capazes de endereçar as situações mais críticas, analisar contrato para possível contingência, no caso de paralisação total, né? A gente já começa a falar agora em lockdown. Então, a gente hoje tem uma realidade que daqui a 2 semanas, daqui a 1 semana, pode ser bastante diferente da que a gente está vivendo agora. O gestor precisa estar focado também em entender a cadeia logística das companhias nas quais ele investe, né? Mapear estoque, exposição a fornecedores críticos, enfim, verificar se ele tem como adequar a cadeia de distribuição, de logística, de acordo com as novas demandas, com a demanda de e-commerce, por exemplo, entender a capacidade operacional daquela empresa para uma possível paralisação, mapear plano de ação, enfim, claro que o gestor precisa estar focado nisso tudo, ao mesmo tempo mantendo os cotistas permanentemente informados de todas as ações que ele vem adotando, mas dado esse cenário de absoluta incerteza, essa é a realidade, talvez contratar um avaliador agora para reprecificar a cota em julho, né? A gente tem um tempo aí de avaliação, se a gente contrata agora, a gente vai conseguir reprecificar em julho, pode ser bastante complicado e pode ser que a gente ainda tenha um número muito incerto, né? Claro também que a gente não pode, por outro lado, esquecer do objetivo maior que você colocou, Daniel, da CVM, instrução CVM 579, que é dar uma clareza para os investidores, né, quanto ao comportamento da carteira do fundo, inclusive de eventos que impactem materialmente. Mas para que a gente possa dar uma informação adequada, precisa e útil, talvez fazer uma avaliação no curso da crise, a gente se assodar para fazer essa avaliação, no meu modo de ver, pode mais atrapalhar do que ajudar. Claro que, enfim, não é uma decisão simples de se tomar e no momento de fazer essa avaliação, mas eu acho que, de novo, o gestor precisa estar confortável nas suas decisões e ter elas evidenciadas para lá na frente, enfim, se houver uma discordância em relação à postura adotada pelo gestor, ele poder demonstrar tudo o que ele fez e o racional das decisões que ele adotou nesse momento. Enfim, não respondi sua pergunta, mas também não tenho... vamos ver se o Daniel responde ela para a gente. Porque eu acho que é um ponto importante mesmo, porque o que o medo que existe, né? O investidor lá na frente, depois, ele comece a reclamar no sentido: poxa, eu não imaginei que essa empresa ia pedir recuperação judicial. Eu fiquei sabendo agora. Se eu tivesse reavaliado antes, se tivesse feito um exercício, saberia que teríamos aí do fundo 5, pelo menos, ativos que estavam prestes a pedir recuperação, que aí nessa alternativa. Então, pode, de um lado, existir reclamações de investidores nesse sentido, né? Falta de transparência com relação, mas também, por outro lado, temos que entender o gestor. Nem ele talvez sabe qual vai ser a previsibilidade desse cenário, quando volta a funcionar a empresa, né? E outra é a questão também do teste de impairment, também, que as investidas vão ter que fazer também um teste de impairment, e como que isso fica perante o fundo, né? Então, eu queria passar aí para o Daniel, ouvir também um pouco das impressões dele, que é realmente um tema desafiador, né? Porque mexe também com as regras do IFRS, né? Ou seja, temos aí um bom exercício com relação a como fazer esse ajuste a valor justo, né? Perfeito, Daniel. A questão realmente é bem complexa, né? E eu vou tentar não estourar aqui o tempo da nossa live aqui falando sobre esse assunto, mas o que a gente pode colocar aqui como regulador em relação a essa questão, né? Primeiro, lembrar assim o contexto, né, dessa regra, né? Por que a 579 pensou assim? Lembrar que foi um esforço nesse sentido, né, o uso do fair value, né, de adaptação às normas contábeis internacionais, ao IFRS, de fato, né, que prevê valor justo, né, para esse tipo de investimento, ou pelo menos assim, para os FIPs, entidades de investimento, né, claro, né, que é o que a gente está discutindo aqui. E também as práticas internacionais, né, a divulgação de fair value lá fora já era uma prática comum, principalmente nos países mais desenvolvidos, e com uma periodicidade até menor, né, mais curta do que a gente previu lá na 579, né? Enfim, nos Estados Unidos trimestral, Reino Unido semestral, etc., né? E aí, o que a gente imaginou
naquele momento. Fala, poxa, a gente está pensando aqui numa transição, a indústria está vindo de uma cultura muito forte de marcação a custo, né? E agora a gente vai impor aqui o fair value, claro, né, com seus custos, contratação de avaliador, etc., faz parte, né, mas em nome de um benefício maior aí que é a transparência, né? Então vamos pensar aqui no regime intermediário, o que veio à mente ali na época, então? Tá bom, que o fair value não seja trimestral ou semestral, que seja anual, mas com um temperinho ali, né, que calibra isso, que é justamente a reavaliação em caso de evento material. Para que você não corra o risco, justamente, que é o risco que agora, né, se materializa, né, de acontecer uma hecatombe, né, como essa pandemia, né, uma tempestade perfeita, como colocou a Júlia, né, com gripe forte, né, então, e o cotista ficar sabendo do impacto que aquilo teve sobre a carteira um ano depois, né, realmente seria alguma coisa muito defasada, né, um ano no limite, claro, né, seria uma coisa muito defasada em termos de transparência, né, não nos parece que seria adequado. E aí essa regra veio para balancear um pouco isso, né? Um fair value mais espaçado, mas com uma válvula ali para que você reprecifique se for necessário no meio do caminho, né? Não dá para negar, eu acho que é impossível negar isso, né? Que a pandemia é sim um evento material para os efeitos daquela regra e que vai impactar sim a carteira de muitos FIPs, de muitas companhias. Mas quem vai avaliar, né? E eu acho que essa é a primeira pergunta para ser respondida, né? Se há impacto sobre a carteira ou não. E se é sobre todos os ativos investidos ou sobre uma parte deles, etc., é o gestor em consenso com o administrador. Lembrando de novo que o administrador é o dono das demonstrações financeiras do fundo, né? Então não dá para tirar o administrador dessa discussão. Aliás, é ele que vai acabar contratando o avaliador também. Mas o gestor, em consenso com o administrador, tem que chegar a essa conclusão primeira, acho que é a primeira pergunta a ser respondida rápido, né? Se há ou não impacto. E, enfim, eles vão chegar a essa conclusão. Olha, tem impacto sim, na minha carteira aqui de 10 companhias, né? 6 vão ser impactadas negativamente, 3 vão ter um impacto ali não tão material assim, né? Posso deixar de fora do exercício, e uma vai ser impactada até positivamente. Isso também pode acontecer, né? Dependendo do segmento investido, né? Toda crise ela tem esse impacto, né, também, né, um certo impacto positivo sobre alguns segmentos restritos, né. Então essa avaliação tem que ser feita o quanto antes, de fato, né, porque identificar se tem ou não impacto também não é uma pergunta trivial, mas é uma pergunta que pode ser respondida de forma mais imediata do que avaliar em si, né, qual é o novo valor daquela investida, né. E aí, naturalmente, chegando a essa conclusão, como eu vi alguns gestores fazendo, né, da ciência imediata para os cotistas. Né? Acho que esse primeiro exercício já é muito valioso, essa estimativa ou essa análise de sensibilidade, né? Passar isso para os cotistas, essa percepção, falar, acho que 6 companhias aqui vão ser muito impactadas para baixo, e essas outras 4 aqui no meu exercício não, né? Então, eu vou aqui começar um esforço de entender o que acontece com essas 6 companhias. Né? Acho que isso já é um bálsamo para investidores desse segmento, assim como de todos, porque realmente, assim, se existe uma coisa, né, pela qual os investidores ficam ávidos, mais ávidos ainda, né, num cenário de estresse e de crise, é por informação. Né? Eles querem sentir o chão também. Né? Então, é muito importante o gestor ter essa postura muito proativa, muito transparente, especialmente transparente nesse momento. Né? E aí, ok, lembrar de novo também que, obviamente, a dinâmica operacional de um FIP não é a mesma dinâmica operacional de um 555, ou mesmo de um fundo imobiliário, né, dependendo lá da carteira. Né? Enfim, é uma dinâmica operacional mais vagarosa, vamos colocar assim, né? As coisas levam mais tempo, né? E é da própria estrutura, né? Os ativos investidos são mais ilíquidos. Então, já recebi comentário do tipo, poxa, mas eu não vi ainda as carteiras dos FIPs serem impactadas em termos de valor justo. Eu falei, olha, gente, calma, né? Assim, também no âmbito de um FIP, né? Com certeza, sim, você não vai conseguir reprecificar a sua carteira com a velocidade que faz um fundo 555, né? Seria irreal a gente pedir uma coisa dessas, né? Você não tem referências de mercado, enfim, né? Vai ter que fazer avaliações baseadas, no mais das vezes, no caso do Brasil, que é um mercado ainda pequeno, né? Estreito, né? Baseadas em modelos de DCF, né? De caso descontado, que dependem muito de premissas, né? E essa dificuldade especial hoje, né? De fato, o gestor vai ter muita, ou o avaliador, melhor dizendo,
vai ter muita dificuldade de olhar para o passado, porque não vão ser mais boas referências, né? Mas também vai ter muita perplexidade ao olhar para o futuro, vai ter muita dificuldade de desenhar as premissas, eu concordo com isso, né? As premissas hoje todas, né, estão muito embaçadas, né? De novo, aí uma reunião do Copom, por exemplo, ontem que surpreendeu a maioria do mercado de novo. Então, assim, realmente um cenário muito difícil e desafiador para o avaliador. Mas eu acho, apesar disso tudo, que essa avaliação, essa decisão de, olha, não dá para precificar investido agora, ou dá, né, e o preço é esse, ela cabe mais ao próprio avaliador do que ao gestor. Tá? Eu acho que, assim, se o gestor ele já tem uma perspectiva de que aquela companhia vai ser impactada, sim, de forma severa e negativa, né, principalmente negativa, claro, né, enfim, ele sabe que vai ter que reprecificar aquele ativo em função disso, né? Eu acho que desde aquele momento já seria uma boa evidência de diligência, sim, que esse gestor procurasse um avaliador, né? E o avaliador vai poder dizer, inclusive, fala, olha, vai lá, inicialmente vai estabelecer um contrato padrão, olha, um laudo de avaliação em 60 dias, seja lá o que for, né? Aí pode ser que ao fim dos 60 dias o avaliador devolva para o gestor a informação de que, olha, não está dando para fazer. Assim, realmente não estou conseguindo desenhar premissas, não estou conseguindo entender o mercado, não estou conseguindo estimar um valor minimamente razoável. Acontece, sem problema nenhum. Mas veja que me parece uma coisa com mais governança, né, e com mais propriedade do que o gestor de antemão dizer que, olha, não vai dar para o avaliador fazer esse trabalho, não vou nem procurar o contratar. Tá? Então, acho que esse processo, né, previsto na 579, ele tem que começar, o gestor respondendo a primeira pergunta, ou seja, estimando, né, que companhias serão impactadas, né, ele tem que diligenciar para começar esse processo. Procura, sim, o seu avaliador, conversa com ele, enfim, né, no mais das vezes, ou na maioria das vezes, contrata, sim, um serviço, e pode ser mesmo, eu entendo isso perfeitamente, né, que o seu avaliador te retorne com uma visão no tempo útil lá, né, de que não dá para fazer. E aí, ok, você tem uma evidência do seu próprio avaliador dizendo isso, né, fala, olha, não está dando para precificar agora, e você vai mostrar isso para os cotistas também. Fala, olha, tomei todas as diligências possíveis, sabia que essa companhia seria impactada, procurei uma avaliação, mas a avaliação não vem, né, em função do contexto de mercado, em função da imprecisão, incerteza, né, em torno da avaliação. Não estou conseguindo aqui desenhar um valor consistente, razoável, né, vou precisar de mais tempo. E aí o cotista, obviamente, vai ter muito mais conforto, né, olhando para a situação nessa circunstância de falar, poxa, realmente, né, eu estou vendo aqui de um lado essa tempestade perfeita, né, do outro, né, uma informação que está sendo trazida pelo especialista no assunto, quem teria a melhor condição de falar sobre isso, que é o avaliador, né, dizendo, olha, não dá para fazer, enfim, naturalmente espera-se que o cotista entenda isso, mas se não entender, a CVM com certeza vai. Agora, e aí é claro, né, assim, ainda que ele não entregue dentro do prazo, e eu estou chutando aqui, né, convencionado de 60 dias, né, ele vai continuar obrigado a acompanhar o mercado até que, no primeiro momento em que ele tenha condições de entregar essa avaliação, ele efetivamente entregue. Então, percebe? É um processo realmente que está em andamento, que pode ser interrompido, suspenso por esse ou aquele motivo, mas ele está em andamento. Acho que é a melhor forma, nesse caso concreto, do gestor evidenciar, gestor e administrador, de novo, né, evidenciarem que estão agindo da forma mais diligente possível para cumprir essa regra, que no fundo é uma regra de transparência, e eu entendo perfeitamente a angústia dos investidores, né, nesse caso, é uma regra de transparência que tem uma importância especialmente crítica num cenário esquisito como esse que a gente vive hoje, né? Então, eu seria um pouco assim, né, da minha dica, né, da visão da CVM, né, do que me parece ser, né, um gestor aí no exercício da sua melhor diligência na condução dessa situação. Eu acho que talvez a palavra-chave aí seria não ficar inerte, né? Ou seja, ir tomando os seus procedimentos. Também só para compartilhar com vocês, o que a gente também tem, né, fomos aí também consultados, um pouco das dores aí do gestor também falando sobre FIP, né? Tivemos, né, casos aí também que cotistas que tinham que aportar recursos, né, num determinado fundo, eles estão pedindo prorrogação, não querem colocar agora também o dinheiro no fundo, né? Então, fica uma pergunta, o gestor pode renegociar, não aplicar a multa que está prevista no regulamento, né? Pode dividir em parcelas, né? Como funcionaria isso, né?
E a gente que tem falado é tomar muito cuidado para não ser depois considerado isso como um ato de liberalidade, porque você tem as previsões no regulamento e tem que entrar aquele dinheiro naquele dia, né? Então, tomar um cuidado também o gestor de não ficar também renegociando com o cotista para amanhã não ser considerado como um ato de liberalidade. Esse é um ponto que a gente sentiu um pouco das dores do gestor. E o outro é também, eventualmente, fundo que está agora com o prazo vencendo, ou seja, já tem que desinvestir os seus ativos. E agora desinvestir dos ativos do FIP nesse momento não é o melhor momento para fazer o desinvestimento. Então, também vai ter que olhar para convocar uma assembleia e explicar o porquê para os cotistas de por que tem que ser prorrogado o fundo nesse momento. Então, um pouco das dores que a gente tem sentido na questão de FIP é, de um lado, a questão do valor justo, ou seja, o que eu faço agora? Tomo alguma atividade, alguma ação ou não tomo? 2, o que eu faço com o cotista que está me pedindo prazo para pagamento? E 3, essa questão do meu fundo está acabando, eu preciso prorrogar. Como é que eu faço para que isso aconteça? Porque senão vai ser muito ruim vender ativo nesse momento. Então é só para compartilhar com vocês a questão de FIP também que a gente tem conversado, pessoal, alguns gestores conversado com a gente. Mas só para a gente conseguir, Daniel. Só para a gente, você queria comentar, Daniel? Não, Daniel, assim, só para dar esse feedback, né, que a gente não consideraria isso como atos de liberalidade, não, com certeza, né, eu acho que a situação é excepcional, ela justifica medidas excepcionais, mas aí só reforçando as suas considerações também, Daniel, realmente são situações, aí sim, eu acho que sugerem a realização de assembleias, né? Acho que não dá para o gestor, enfim, né, matar no peito e tocar sozinho. Foi esse também o caminho que a gente estava sugerindo. Não tem como ele tomar uma decisão sem realizar a assembleia. Só para a gente também conseguir aqui seguir o nosso roteiro, né? FDIC, partindo agora para FDIC. Qual é o ponto aqui do FDIC que a gente tem conversado e alguns clientes conversaram com a gente? Está tendo muita renegociação dos recebíveis. Não tem jeito, tem que renegociar os recebíveis. E a dúvida que fica é, faço provisão ou não faço provisão? Como me comportar frente a isso? Não sei ainda se aquele recebível vai ser pago ou não naquela prorrogação. Estou prorrogando, mas não está inadimplente. Não tenho total certeza como vai ser a questão do pagamento. Faço provisão ou não faço? Então, eu queria escutar um pouco o Daniel sobre o que ele tem visto nessa questão de FDIC, né? Opa! Com certeza, Daniel. Assim, a Júlia até deu um spoiler aí, né, um pouco antes sobre essa situação. Realmente, assim, até já se manifestou sobre isso no Ofício Circular 6, né, mas é um assunto bem relevante. Acho que é bastante oportuno sempre expor um pouco sobre isso, né? Como é que a 489, a nossa instrução CVM 489 lida com isso, né? Ela exige que o administrador do FIP, né, ele marque as provisões, né, da carteira baseadas na expectativa dele de perda esperada, né? Então, enfim, né, obviamente, né, o risco, né, ou a chance, né, daquele ativo não ser pago. E a gente sabe mesmo, né, de fato, que muitos regulamentos de FDICs previam gatilhos automáticos, né, do tipo, se houver um atraso ou houver uma renegociação, dispara lá um gatilho, né, de provisão, né? Ainda que em cenários normais, né, a gente possa até aí, né, assumir que seja um critério razoável, embora, de novo, né, qualquer coisa automática, né, numa perspectiva dessa seja meio ruim, né, mas tudo bem, em cenários normais e ordinários pode até, enfim, ser um parâmetro razoável. Num cenário de estresse como esse, a gente percebe realmente que é uma situação ou é uma métrica que não funciona tão bem, né? De fato, há muitas renegociações, né, até mesmo em relação a empresas assim cuja rigidez, né, cuja qualidade de crédito é inquestionável, quer dizer, inquestionável não, mas assim, é muito forte, né, é uma posição muito forte, né, tem havido situações de renegociações, etc., de créditos, né, repactuações, etc., baseadas mais numa perspectiva aí de enfrentamento da crise, né? E aí muitas vezes, como a gente discutiu para o fundo imobiliário, né, a preservação de caixa do devedor, né, frente a uma perspectiva de tempos difíceis à frente, etc., etc., do que
exatamente, né, uma deterioração em si daquela qualidade de crédito, né? Não é que se chegue a essa conclusão de que a qualidade de crédito deteriorou. Continua sendo uma empresa muito forte, de capacidade de pagamento muito forte, mas que está convivendo com um cenário difícil, né, com perspectivas muito ruins, né, de comportamento da economia, do segmento dele à frente, e ele precisa se proteger, né? Naturalmente quer preservar o caixa dele e aí busca por essas renegociações, essas repactuações, né? Um exemplo, dentre outros aí que eu poderia, né, de causas que têm disparado esses processos, né? E aí o que o administrador tem que fazer, né? Poxa, eu vou seguir aqui uma regra quase que automática, né, de provisão sobre isso? Não, eu na verdade digo até que ele nem deve fazer isso, acho que não seria o correto, porque se a perspectiva de qualidade de crédito, né, a perspectiva de perda esperada dele em relação àquele devedor não mudou, ou seja, eu continuo confiando que ele vai me pagar, etc, etc, né? Não há provisão a ser feita, né? Não é uma repactuação, um atraso que necessariamente deve impor, e ainda mais num cenário de crise desse, onde a gente tem todas essas circunstâncias, né? Essas causas, né, gerando esses processos de repactuação, não é isso que, per se, tem que provocar uma provisão sobre a carteira do FIDIC, né? É lógico que, também não quero ser aqui absoluto no meu comentário, né? É lógico que a gente pode, quer dizer, pode não, a gente vai também conviver com outros tipos de situação, como brincava lá o Warren Buffett, né? Aquela questão da água que baixa e os pelados que aparecem, né? É lógico que no cenário de crise também há o tipo de situação em que se evidencia, sim, né, um certo devedor, né, que em função da crise, né, vê, né, a qualidade de crédito dele se deteriorando. Então, assim, pode haver mesmo outros casos em que sim, né, caberia uma provisão. Essa avaliação vai ser do administrador e do gestor, não tem jeito, né, a decisão final do administrador, como bem sabido, né, em relação a essa realização da provisão ou não, dependendo de onde, em que caixinha ele enquadra cada um desses créditos, né? Não tem muita saída, né? É uma liberdade, né? E aí agora brincando com os quadrinhos, né? É uma liberdade que o administrador tem que naturalmente, enfim, né, traz para ele também responsabilidades, né? Então, muito cuidado nessa hora, olha, procure realmente atribuir a cada caixinha, né, o que você respectivamente acredita, né, que alterou a sua perspectiva de perda esperada ou não. Então, pode haver situações em que o FIDIC não provisione nada, pode haver outras situações em que o FIDIC provisione tudo, pode haver situações intermediárias onde o FIDIC vai acabar provisionando parte da carteira, tá? E eu digo isso porque eu tenho recebido feedback, né, de participantes do mercado nesse sentido, poxa, mas eu vejo um comportamento meio errático da indústria de FIDIC, né? Tem gente provisionando, tem gente que não provisiona, será que isso não está muito, né, dispersivo, etc? E o feedback que eu tenho dado é justamente esse. Eu falei, não, olha, eu acho que é assim mesmo. A regra é subjetiva, os segmentos dos devedores cedentes, né, vão se comportar de formas diferentes, vão ser impactados de formas diferentes pela crise, então é natural esperar que os FIDICs também reajam, se comportem de formas diferentes, provisionando aqui, ali não, etc. Tudo isso acho que é parte do jogo mesmo. Não vejo nada de errado a priori com esse comportamento heterogêneo da indústria. Perfeito. Obrigado, Daniel. Acho que são palavras esclarecedoras, porque realmente o mercado a gente viu essa diferença, né? Alguns provisionando, outros não provisionando, e essa é uma atividade mesmo do administrador e do gestor, que eles vão ter que analisar o caso concreto e aí sim fazer a avaliação deles com relação àquela prorrogação. Não tem como. A gente está chegando aqui nos 5, 10 minutos finais, mas a gente ainda quer passar por um tema importante. Nós estávamos comentando aí, eu e o Eli, ontem, sobre a questão de risco de liquidez dos fundos. Porque esse é um trabalho conjunto feito pelo administrador e pelo gestor. Não é só um trabalho de um ou de outro, é um dever conjunto. Porque, de um lado, o administrador tem alguma informação que é importante, do outro lado, o gestor também, né? Você tem uma informação do ativo e do passivo, né? Como fazer esse gerenciamento, né, de liquidez, né, nesse momento? Segundo, né, a gente viu que a CVM tem um programa novo aí que acho que começou em 2020 para monitorar realmente a liquidez dos fundos, que parece que consegue inclusive detectar, mesmo na falha da divulgação da informação do administrador, do gestor, esse sistema conseguiria detectar uma falha aí na questão do gerenciamento do risco de liquidez. Daniel, se puder falar um pouco para a gente o que você está sentindo nesse momento, né? Como
gerenciar, como evitar que amanhã um administrador ou um gestor tenha um problema por não ter feito corretamente esse teste, na medida em que agora você tem esse sistema que consegue detectar, né? Como você tem visto essa situação, Daniel? Não, perfeito, Daniel. Realmente, assim, seria bem bacana que a gente pudesse enfrentar esse tema antes de encerrar o evento, porque ele é bem sensível mesmo, né? Eu posso dizer que dos temas sobre supervisão preventiva, né, assim, esse é o mais importante, esse é o mais crítico, né? Para o qual a gente atribui a maior nota de risco, né, dentro da CVM, lá no âmbito da nossa supervisão baseada em risco, né? E não é à toa, tá? É realmente um tipo de risco que traz um impacto, desculpa, bastante severo para o cotista, né? Você vê um fundo seu fechado para resgate, né? Te impõe, né? Uma situação bastante gravosa, né? Enfim, né? Naturalmente é de se assumir que o cotista ele confie, né? Com uma razoável expectativa e esperança, né? Nas condições de resgate que ele viu no regulamento do fundo dele, né? Ser surpreendido com uma decisão dessas é sempre muito chato, com certeza, né? Também tem uma perspectiva, uma implicação bastante forte, né? No mundo da estabilidade financeira, né, em termos de riscos sistêmicos, né, e não à toa a gente troca muita informação e experiências, inclusive de supervisão com o Banco Central nesse tema, né? Então, enfim, por diversos motivos, o fato é que é um tema bastante importante para a SIM e para a CVM, né? Até porque a indústria, né, Daniel, você sabe, ela vem migrando, né, gradativamente para uma estrutura de carteira diferente, menos líquida, né? Com mais crédito privado, acho que foi o que mais cresceu aí, né? Agora com alguma alavanca aí também, né? Investimento no exterior, né? E curiosamente agora sim, e até é engraçado isso, né? Por causa da crise, né? A gente viu agora também vamos dizer, uma exposição maior, né? Os cotistas têm entrado muito, né, em fundos de ações, né? E multimercado também, né? E saído dos fundos de renda fixa. Então, até via passivo, né, a gente está vendo também essa estrutura da indústria de fundos mudando um pouco mais em direção à renda variável, né? Obviamente, enfim, né, quando migrando de títulos públicos para ações, né, e notadamente muitas ações aqui no Brasil não tão líquidas, né, também com seus impactos sobre gestão de liquidez. Essa é um pouco da visão macro, né? Realmente a nossa supervisão, até justamente por ser considerado um tema muito importante, é uma supervisão diária, é uma supervisão que, além de diária, né, é feita também com suporte ou base, né, em alguns sistemas que foram desenvolvidos, né, mais antigamente e agora também mais recentemente, né, para tentar encontrar, né, padrões de comportamento da indústria, né, na prestação dessa informação, como você mencionou. Então, é um tema realmente muito importante. O que eu poderia dizer assim de percepções de supervisão baseadas no que foi visto na crise, né? Com certeza, os fundos de renda fixa foram os mais impactados, né, em termos de resgate. Dentro do universo dos fundos de renda fixa, os fundos de crédito privado mais ainda, né? E é curioso porque, mais uma vez, é um exemplo assim de uma tempestade perfeita também, né? Porque não à toa, né, os mercados de negociação secundários, né, de ativos de crédito privado também sofreram muito com a crise, né? Com fuga de agentes naquele mercado, né? Uma redução drástica da liquidez compradora, né? Então, os spreads explodiram e, enfim, tudo isso meio que veio casado justamente com um movimento de saída dos investidores, que jogou, né, os gestores, né, em posições vendedoras nesse mercado também, trazendo aí perdas, né, para as carteiras de crédito privado, vamos dizer assim, numa média superior às perdas verificadas em outros tipos de fundos, né? Em outros tipos de fundos de renda fixa, tá? Logicamente, os fundos de ações perderam mais, né? A derrocada lá do Ibovespa foi muito forte, ninguém nega. Mas dentro do mundo de renda fixa, os de crédito privado foram os que perderam mais, né? E é engraçado, algumas reflexões que a gente vê, né, em função disso, né? Teve muita discussão, e vocês todos viram, né, na imprensa, né, em relação a como precificar esses ativos, né? E realmente foi uma discussão em que a gente acabou se envolvendo bastante, né? Mas não é uma discussão trivial, a gente ainda não tem uma solução muito, enfim, né, definitiva para isso, né? Eu gosto sempre de lembrar, né? Às vezes as pessoas vêm com uma pressão meio casuística nesse momento, falar, não, tem que pegar o preço do secundário e marcar imediatamente, etc. E sempre relembrar que, enfim, isso não é tão simples assim. Os mercados secundários de ativos de crédito privado aqui no Brasil não são tão confiáveis ainda, né, para efeitos de marcação,
né? Porque para muitos ativos assim realmente a profundidade é muito baixa. Então você marcar uma carteira de bilhões, né, do seu fundo, né, baseado num dia, né, em que o ativo foi negociado uma ou duas vezes em negócios de 100, 200 mil reais, né, é um negócio muito complicado, entendeu? Assim, você tem que tomar cuidado com isso, né? Acho que simplesmente copiar, né, os valores negociados em secundário é perigoso e muitas vezes pode distorcer mais do que usando outras formas de precificar esses ativos. Tá? Então, e aí, de novo, não estou fazendo uma defesa aqui da forma como se precifica hoje, acho que é um assunto que a gente realmente tem que discutir e estressar mais. A única coisa que eu estou querendo colocar aqui é que realmente não é, nem de perto, um assunto trivial. É um assunto que a gente tem que discutir com muita serenidade e talvez até assim, fora, né, do contexto da crise, né, porque as crises às vezes nos levam a tomar decisões assim, né, às vezes com um senso de urgência, né, que para determinados assuntos não justifica, né. Acho que isso é um assunto realmente que a gente tem que discutir com mais serenidade, né. Mas é um assunto que realmente está na pauta, né, como é que a gente encara isso, né, esse tema da precificação dos ativos de crédito privado realmente é um tema muito rico, né. Outra coisa que também me chamou bastante atenção é que os resgates foram muito concentrados dentro do segmento de crédito privado, né, foram muito concentrados naqueles fundos que ainda previam regras de resgate D0, D1. Né? Enfim, em média, mais ou menos um terço do patrimônio desses fundos foi resgatado. Né? Mas para os fundos D0, D1, o percentual foi bem maior, né? Foi, enfim, não me lembro agora, mas talvez metade do patrimônio, né? E para os fundos D15, D30, D60 foi bem menor. Então é interessante, isso trouxe uma outra reflexão, chegando nessa média de 33%, 35%. Né? É muito interessante essa reflexão, né, que a gente faz aí, né, em cima desse comportamento, né? Ainda que, ok, né, eu concorde sim, que você consiga montar, né, dependendo, enfim, do seu colchão de liquidez, do seu nível de pulverização, o controle dos vencimentos dos ativos, etc., 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 vértices e tudo mais, é possível que você consiga pensar num produto D0, D1, numa perspectiva de gestão de liquidez, para um fundo de crédito privado, excepcionalmente. Ok, é possível sim. Mas eu acho que existe um segundo componente aí que o mercado ainda não realizou tão bem, né? E é o que tem feito esse segmento de crédito privado meio que crescer e sofrer, né? Que é realmente como essa condição de resgate induz o comportamento do investidor. Acho que no cenário de crise, né, especialmente no mercado secundário ainda pouco confiável como esse de crédito privado, né, no cenário de crise, fundos D0, D1, eles tendem a provocar corridas. Né? O investidor ele se sente meio que como um front-runner nessa situação. Ele fala, poxa, se eu sair agora, né, eu saio com a cota de hoje ou de amanhã, não perco tanto. Né? Então, acho que isso incentiva muito saídas. Né? Então, para além de uma perspectiva pura de gestão de risco, realmente um convite que eu tenho feito para o mercado é falar, olha, será que não existe uma perspectiva aí mais estratégica de negócio, né, quando você estrutura um fundo de crédito privado, né, que justifique uma regra de resgate, ainda que, ok, você consiga pagar os resgates em D0, D1, mas que justifique um resgate mais dilatado, de D30, D60, nem que seja para evitar esse estímulo, né, ao front running, vamos chamar assim, né, desses cotistas mais apavorados, né, que veem uma crise começando, né, porque realmente, assim, se o cotista está no fundo D30, né, ele vai olhar para o fundo com uma outra perspectiva. Ele vai falar, poxa, se eu sair agora, vou sair com uma cota daqui a 30 dias, né? Não vou conseguir fugir desse pico de crise de qualquer forma. Né? E aí talvez ele, ou pelo menos é o que a evidência empírica mostrou, né? Ele consegue repensar melhor, né? E até deixar de sair. Né? Ele fala, olha, enfim, né? Não consigo fazer um primeiro movimento aqui contra o fundo. Né? Então, realmente, e de novo, não tem uma resposta pronta para isso, isso não é um tema exatamente regulatório, né? Volto a dizer, dá sim para você estruturar ali excepcionalmente um fundo D0, D1, de crédito privado, né? Dependendo da estruturação do fundo, ok, né? Numa perspectiva regulatória de gestão de liquidez, mas eu acho que tem algo mais ali que realmente exige uma reflexão dessa indústria. E, de novo, o que eu estou aqui compartilhando com vocês de forma muito transparente é realmente assim uma reflexão para o bem da indústria. Né? Eu realmente não estou gostando muito da dinâmica que esse segmento vem demonstrando, né? De crescer e sofrer, crescer e sofrer, isso não é bom. Né? Eu acho que a indústria acaba não conseguindo crescer de forma sustentada, esse segmento, né? Acaba não conseguindo crescer de forma sustentada com um comportamento, né, tão volátil dos investidores. Né? E aí sempre, né, provocado pelo comportamento igualmente volátil e imprevisível do secundário de crédito privado. Né?
a gente tem realmente que exercitar isso melhor. E aí, de novo, lógico, eu sei que vender um produto D30 é muito mais difícil do que vender um produto D0, óbvio que sim, mas, enfim, talvez seja um produto que realmente se sustente no longo prazo, né? Então, enfim, também não vai adiantar para o gestor, é ruim para ele abrir um fundo que vende fácil hoje para ter que fechar daqui a um ano, né? Então, assim, é realmente uma reflexão mais ampla que eu tenho pedido, né, para os players nesse sentido. Obrigado, Daniel. Acho que muito esclarecedor, né, esse ponto sobre a risco de liquidez. Como a gente está chegamos aqui nos nossos finalmente, né, para a gente cumprir com o nosso horário, eu queria deixar para considerações finais para Júlia, para que eu possa depois fazer um resumo do que nós falamos aí. Mas queria abrir um pouco aí para a Júlia também fazer suas considerações finais, algum comentário adicional sobre qualquer tema aí relacionado aos fundos, né? Obrigada, Daniel. Cara, eu acho que um comentário final, enfim, foi muito boa a discussão, acho que a gente poderia passar horas aqui conversando sobre esse assunto. Eu acho que, como um comentário final, eu queria pensar um pouco nos legados positivos que essa crise pode deixar, né? A gente falou aqui de alguns problemas, enfim, a gente vem conseguindo, acho que como indústria, lidar bem com todos os problemas que se apresentaram até agora. Acho que o ferramental regulatório se mostrou adequado e, quando precisou ser adaptado, a CVM tem agido pontualmente, esclarecendo o mercado ou flexibilizando alguma regra. Mas acho que a gente tem a capacidade de extrair um efeito positivo, né? Acho que os agentes, o mercado como um todo, vai estar mais preparado para lidar com cenários adversos. A gente passou por um momento, está passando, né, ainda, por um momento inédito de acionamento de plano de contingência, com o mercado em crise, um cenário bastante adverso, maior número, acho que na história, de circuit breakers acionados na Bolsa, e a gente conseguiu passar por esse primeiro choque. Claro que outros impactos vêm aí, a gente tem questões no Brasil que vão para além do nosso quadrado aqui, questões políticas que também podem afetar a recuperação da nossa economia, mas a gente tem visto, se a gente olhar para as bolsas dos países desenvolvidos, a gente vê que elas já se recuperaram, pelo menos a um patamar semelhante ao que estava no início de 2019. Então, a gente tem a expectativa aí de, claro, lidar com algumas questões, talvez, de inadimplência, que ainda vão se colocar, mas a gente está a gente se desenvolveu bem, a gente se posicionou bem e conseguiu passar por essa primeira onda, né, da crise. A gente talvez tenha algumas questões, por exemplo, fazendo gancho aí com o que o Daniel colocou em relação à liquidez. Acho que a gente tem também uma ferramenta boa, que talvez não seja muito usada na própria 555, para tratar a liquidez, fechar para resgate. A gente não tem algumas coisas né, que a gente vê lá fora, mas que talvez precisem ser melhor estudadas e não simplesmente importadas aqui para o Brasil, como as ferramentas de gate ou de swing price, que também lidam com isso, mas a gente precisa, acho que a nossa indústria é bastante madura para a gente não simplesmente sair importando algum instituto lá de fora, mas adaptar e considerando a realidade da nossa indústria aqui. A questão das assembleias digitais, acho que vai ser também um outro importante legado positivo da crise, né? Porque, enfim, acho que não temos mais volta nesse sentido. A questão do home office também, acho que é um ponto para a gente passar a considerar, e aí falando não apenas da indústria de fundos, mas do mercado de trabalho como um todo. Acho que vai ser inevitável a gente passar a considerar também essa possibilidade, coisa que antes talvez a gente não cogitasse tanto. A gente viu que é possível, dá para fazer. Enfim, acho que é isso. Obrigada aí mais uma vez pelo convite e pela possibilidade de estar aqui conversando com vocês hoje. Obrigado, Júlia. Realmente, tua participação contribuiu bastante com o nosso debate. Eli, uma consideração final também que você gostaria de falar? Eu acho que essa crise, como disse a Júlia, ela vem demonstrar uma maturidade da indústria dos fundos. Se você comparar essa crise com a crise de 2008,
nós vamos ver uma evolução muito grande na indústria. Queria agradecer a Júlia, ao Maeda, Kalanski, que conduziu muito bem o webinar. E até a próxima, né? Então, gente, obrigado a todos, né? Daniel, realmente é bom poder contar com você, né? Só aqui lendo, né, observações de nossos participantes e é o que eu também opino, né? Vou aqui fazer uma leitura. Que bom que a CVM tem caras como o Daniel, que entende bem a situação de todos os players de mercado, desde gestor, administrador até o investidor. Então, quer dizer, essa também é a nossa visão, né? Então, a gente agradece, né, esse trabalho intenso que você está fazendo. Agradecemos a Júlia também, que já esteve na CVM, conhece também agora e vive, né, as dores da indústria de fundos, né, todo dia, né? E o Eli, que também já esteve do lado da CVM, já viu muita coisa acontecer e sabe dos problemas que vem pela frente. Então, muito obrigado a todos. Eu acho que esse aqui é só um começo aí da discussão. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Maravilha. Obrigado, gente. Um abraço. Obrigada, tchau, tchau.